Boa tarde, quarta-feira, 12 de abril, 16 horas, estão abertas as portas do consultório desta tarde. Comigo está o Dr. João Torres, ortopedista, aqui ao lado. Boa tarde, um gosto. Hoje vamos falar de lesões desportivas. Ao contrário, aqui não há mesmo censo, afeta todos os portugueses, não há nenhum que fuja àqueles que praticam desporto de alta competição, aos que praticam desporto amador, ou mesmo às pessoas que não praticam, estão sujeitas também a lesões por movimentos que são precisos, que afetam a maioria das pessoas. Doutor, vamos começar por perceber o que é uma lesão desportiva e se há várias lesões neste âmbito. Sim. Boa tarde, obrigado pelo convite. No fundo, qualquer lesão que aconteça no corpo humano, qualquer episódio que seja traumático no corpo humano, seja ele qual for, se for durante a prática de desporto, é uma lesão desportiva. Claro. Portanto, se um atleta tiver o azar de ter um traumatismo violento e fizer uma fratura do fémur, que é o osso principal da coxa, isso vai ser uma lesão desportiva. Não são realmente as mais comuns em quem pratica desporto regularmente, quer seja de alta competição, quer não seja de alta competição. Quais são as mais frequentes, então? As mais frequentes são geralmente as lesões que afetam ou as estruturas dos músculos e os tendões, que são muitas vezes lesados ou por situações mais agudas ou por sobreutilização, ou então situações em que o corpo é levado ao limite, quer seja num traumatismo ou num movimento mais violento, e que há uma deslocação para lá do normal das estruturas do nosso corpo, ou seja, nomeadamente das articulações, que só estão desenhadas para funcionar dentro de certos limites, e quando são excedidos esses limites podem levar a rupturas, quer de tendões, quer de ligamentos principalmente, que são feitos para as manter a funcionar dentro desses limites. Há lesões para todos os desportos, praticamente. Há lesões para todos os desportos. Os desportos têm, quer sendo de alta competição, quer sendo praticados regularmente, têm lesões. É óbvio que um jogador de basquete ou um jogador de voleibol vai ter mais lesões do ombro, é óbvio que um jogador de futebol vai ter mais lesões do joelho. Claro. Portanto, consoante o membro que é mais solicitado e os membros que são mais solicitados durante a prática do desporto, as lesões são diferentes. Há uma lesão que é comum a todos os esportes, que são as tendinites, os pés. Sim. Essa não há volta a dar. Não, essa é muito comum porque, lá está, é uma lesão muito... Tendinites. Entorse e tendinites são extremamente comuns. As tendinites como lesões de sobreuso, ou seja, de utilização em demasia de um determinado grupo muscular, seja ele qual for, por exemplo, se for a correr, muitas vezes o tendão daqueles, que é o tendão que nos prende os gêmeos ao pé, sendo solicitado muitas vezes, não sendo trabalhada a elasticidade deste tendão, muitas vezes sofre de lesões inflamatórias que até se podem tornar crónicas, e isso pode acontecer com qualquer tendão do corpo. As entorses já são lesões diferentes, porque são lesões geralmente traumáticas, ou seja, há um traumatismo que envolve um movimento da articulação para lá do que seria o esperado, e isso faz com que haja ruptura dos ligamentos, ou seja, das estruturas que estão à volta da articulação a tentar mantê-la unida, e que pode ter diferentes graus de gravidade, desde pequenas lesões nesses ligamentos até rupturas totais, e quando numa articulação deixa de haver contacto entre dois ossos, chama-se mesmo uma luxação, ou seja, quando, imaginemos um ombro, sai do seu local habitual, e isso é uma luxação, ou seja, uma entorse no limite. Hoje, e para as pessoas, a maioria das pessoas que nos estão a ouvir são aquelas que provavelmente não praticam desporto profissional, praticam desporto amador, e alguns mesmo amador. Hoje há um maior número de pessoas a praticar desporto, sobretudo a correr, a fazer caminhadas, a andar de bicicleta, e as pessoas, é necessário ter um conhecimento do seu próprio corpo. O que eu vejo é que eu fico aflito, sabe? Vou ali andar lá embaixo na praia e na Marginal, e vejo pessoas, ou com idade ou sem idade, no limite do seu esforço, continuam a correr. Sim. Eu vejo já, mas elas querem é correr. Eu disse, eu às vezes até passo isso, daqui a bocado morre. E as pessoas hoje têm pouca noção disso. Eu estou de acordo, eu acho que sim, acho que o desporto tem, obviamente o desporto é benéfico, mas deve ser feito de uma forma acompanhada e, como disse bem, conhecendo o seu próprio corpo. Porque nós acabamos por ver atualmente, com esta moda saudável, entre aspas, do desporto ter sido vulgarizado, no bom sentido, acabamos de ver em pessoas ditas normais lesões que só víamos em atletas de alta competição. Ou seja, não era normal nós vermos em pessoas ditas não atletas profissionais, por exemplo, fraturas de stress de um osso, que é quando um osso não aguenta mais e parte, portanto, traumatismo repetido, e hoje em dia tratamos muitas dessas fraturas fruto, por exemplo, de treinos de corrida mal realizados, períodos de descanso
mal feitos, nutrições inadequadas, ou seja, eu penso que isso que está a referir é essencial para uma prática de um desporto adequado, conhecer o nosso corpo e também ajudarem-nos a conhecer o nosso corpo, claro. porque há situações que nós não podemos aprender sozinhos. Outra coisa muito que afeta também muitos atletas profissionais e amadores é o aquecimento. As pessoas normalmente são mais expostas a lesões se não fizerem um aquecimento adequado. Há duas partes que ninguém gosta de fazer, mesmo os próprios atletas não gostam muito de fazer. Aquecimento no início e alongamentos no fim. E essas duas partes são essenciais para tipos de lesões diferentes. Os alongamentos estão muito relacionados com o aparecimento de tendinites, ou seja, vê-se muito pessoas que se dedicam de forma extremamente regular a fazer ginásio com cargas relativamente elevadas e depois não têm a paciência, entre aspas, para chegar ao fim do treino e fazer os alongamentos adequados. E então há aumentos de massa muscular, às vezes em grande quantidade, não acompanhados de uma elasticidade adequada desse tendão. No aquecimento, no fundo, é como sair com o carro da garagem no inverno com menos 20 graus, ligá-lo e acelerar ao máximo. É óbvio que alguma coisa vai acontecer ao carro. E, portanto, nessas situações, o corpo não está preparado e por isso é que vemos muitas vezes os atletas que fazem mal o aquecimento, entram em campo, fazem um pico de corrida e sentem uma dor na parte de trás da coxa. Porquê? Porque aquele músculo não estava preparado para o esforço violento que ia ser feito naquele momento. Depois, há o tempo de recuperação, Sim. que na alta competição quer-se que seja muito rápido. Sim. E hoje, nos amadores também, as pessoas têm uma lesão, mas depois querem voltar rapidamente à competição. Sim. E o tempo de recuperação é igual para todas, não é igual para todas as lesões, mas há balizas para cada uma das lesões que é preciso ser cumprido. O que nós costumamos muitas vezes, ou pelo menos eu tento transmitir isso aos meus doentes, é que há uma diferença entre recuperar uma lesão para a prática de alta competição o mais depressa possível e há uma diferença entre recuperar o atleta para uma prática de desporto para o resto da vida. E às vezes as duas coisas não são totalmente compatíveis. Claro. E isto tem que ser muitas vezes explicado ao atleta e com a consciência do atleta, às vezes fazem-se recuperações mais arriscadas para, por exemplo, permitir ainda jogar no final de uma época. Isto não significa que seja o melhor a longo prazo para aquela lesão. Vai ter custos mais tarde, não é? Exatamente. Portanto, mas se calhar vai ter custos numa altura desse atleta que ele não se vai importar tanto com esses custos porque já não vai estar a jogar. Para a maioria das pessoas que praticam desporto, mesmo que seja com bastante regularidade e que entrem em competições, o objetivo, na minha opinião, deve ser não o estar pronto para ontem mais ou menos, mas o estar pronto para amanhã muito bem, de modo a que possa continuar a praticar desporto como gosta e a competir. Já agora, a recuperação depende também das pessoas, da morfologia da pessoa, da condição física, é? Completamente. Há pessoas que têm uma recuperação mais lenta em função daquilo que é o... De fatores biológicos, ou seja, do próprio corpo da pessoa e muito de fatores mentais, porque a abordagem que é feita à recuperação de uma lesão, quer ela tenha tido um tratamento cirúrgico ou não, essa abordagem é multidisciplinar, portanto várias pessoas participam nessa abordagem, mas se o atleta em si não está motivado e com a motivação necessária para fazer o sacrifício que vai ter que fazer, isso em termos mentais, os resultados não vão ser bons. E depois há diferenças consideráveis em termos metabólicos de atleta, de pessoa para pessoa, e a forma como, por exemplo, quando existem fraturas ou rupturas de ligamentos, como as estruturas cicatrizam, são diferentes de pessoa para pessoa, não com diferenças muito grandes, mas há diferenças significativas. As cirurgias são uma prática, são obrigatórias em algumas lesões, são necessárias ou devem-se evitar até se perceber que não há recuperação possível? É assim, eu sou suspeito porque eu sou ortopedista e, portanto, sou cirurgião. Mas há muita ideia de que, por um ortopedista ser cirurgião, achar que se uma lesão só pode ser tratada se for operada. Não. Há lesões que têm indicação claramente para não serem operadas e que o tratamento deve ser sem cirurgia. Há lesões que podem ou não ser operadas e poderá ou não haver vantagens. E há lesões que obrigatoriamente têm que ser operadas. Dando um exemplo, um ligamento cruzado do joelho num atleta de alta competição nunca cicatriza. Portanto, atualmente é raríssimo alguém tentar tratar conservadoramente uma lesão do ligamento cruzado anterior. Vai obrigatoriamente. Portanto, é quase obrigatório. Agora, há muitas outras lesões em que há hipóteses de tratamentos cirúrgicos ou não cirúrgicos e, de acordo com as expectativas do atleta e do que ele espera, não só para aquela época, mas para as épocas seguintes, as opções poderão ser diferentes. Portanto, eu acho que não há necessidade
necessidade de vermos a cirurgia como algo de mau, é uma ferramenta extra que nós temos para situações em que, obviamente, não temos outra hipótese, porque se pudermos tratar uma lesão sem a fazer cirurgia, é excelente. Mas ainda assim, hoje, o avanço da medicina permite cirurgias altamente complexas, mas eficazes e rápidas. Sim, sim. A cirurgia mini-invasiva, principalmente a nível de articulações do corpo humano, nomeadamente o ombro, o joelho, o tornozelo, desde que passou a ser possível fazer cirurgias assistidas por câmaras e apenas fazendo pequenas perfurações para entrar na articulação, os danos que causamos com a cirurgia são muito menores ou são quase nulos comparado com o que fazíamos antigamente, em que, por exemplo, para fazer uma cirurgia para retirar uma lesão do menisco, tínhamos que abrir um joelho inteiro e atualmente fazemos 2 furinhos da grossura de 2 canetas. Portanto, isso não é, percebe-se bem o grau de agressividade. Agora, se pudermos tratar essa lesão sem operar, melhor ainda. Quando há atletas que, depois de uma cirurgia dessas, o prazo para recuperação, imagine-se, é de 4 a 6 meses e de repente ao fim de 2 meses estão a treinar, isso fica-se a dever a quê? Rápidas recuperações. Especificamente após cirurgias? Sim, pós-cirurgias. Fica-se a dever ao esforço do atleta, ao comprometimento que ele teve. Sim, há uma coisa que nós nunca podemos enganar, claro, que é a biologia. Claro. Geralmente, quando enganamos a biologia e essas recuperações miraculosas às vezes são um bocadinho complicadas em termos das sequelas que deixam, se nós não deixamos um ligamento cicatrizar e se ele precisa de 3 meses para cicatrizar e se nós o começamos a solicitar aos 2 meses, até pode acontecer que, fruto de muita força de vontade e excelentes reforços musculares, seja possível praticar desporto de alto rendimento, mas não significa que o resultado da cirurgia vá ser o melhor possível. Portanto, apesar de haver variações grandes nos tempos de recuperações, os tempos, na generalidade, raramente, e quando são assim, significa que algo que se passou de anormal, no bom ou no mau sentido. Doutor, qual é a diferença entre medicina desportiva e traumatologia desportiva? Medicina desportiva envolve tudo o que está relacionado com o desporto e a área médica, ou seja, envolve a capacidade pulmonar, envolve a capacidade cerebral, envolve a nutrição, todas as áreas da medicina aplicadas ao corpo humano. A traumatologia desportiva é uma área mais específica, que é essa a que eu me dedico, de tratamento de lesões específicas do nosso esqueleto, músculos e articulações. Ou seja, tem a ver com as rupturas dos ligamentos, as rupturas musculares, as tendinites, portanto, as fraturas, lesões mais específicas em que há traumatismos de zonas específicas do nosso aparelho locomotor. Quem é que trata essas lesões desportivas? Normalmente, as lesões desportivas traumatológicas são tratadas por ortopedistas, por fisiatras ou por especialistas em medicina desportiva, da área da medicina geral familiar ou de áreas afins. Quem pratica desporto, como este, que nós hoje vemos por aí, deve-se ter consultas regulares de medicina desportiva? Não, eu penso que não. Acho que quem pratica desporto regular, mesmo que seja com intensidade... A nível federado é obrigatório, não é? Como? A nível federado é obrigatório. A nível federado é obrigatório. E eu penso que se tiver um bom acompanhamento médico, nomeadamente da parte da medicina geral e familiar, do médico de família, que faça um acompanhamento regular do tipo de atividades que faz, o tipo de formação que todos os médicos têm na generalidade, é mais do que suficiente para abranger o seguimento da prática de desporto regular e às vezes pode ser socorrida de uma ou outra especialidade que seja necessária. Mas penso que é demasiado estar a ter esse tipo de seguimento. Penso que na realidade não é necessário. A nível de traumatologias, de intervenções cirúrgicas, de ligamentos cruzados, de fraturas, ainda há ciência oculta nessa matéria, ou seja, ver se eu me consigo explicar bem. Apesar de tudo, há atletas que ao longo de uma vida não conseguem ultrapassar as lesões. Por muitas recuperações que façam, ainda há segredos que os médicos não conseguem perceber porque é que isso acontece?
É assim, segredos talvez seja uma palavra forte demais, mas é óbvio que consoante as pessoas se dedicam mais a uma determinada área ou menos a uma determinada área, têm mais experiência e melhores resultados na área a que se dedicam. Portanto, Claro. Isto serve para qualquer profissão e, portanto, também serve para a medicina. Claro. E, portanto, quem se dedica mais a um determinado tipo de lesões tem mais experiência em tratar essas lesões e portanto, obviamente, em média terá melhores resultados do que quem se dedica mais a outras áreas. Portanto, e obviamente terá os seus, como os americanos dizem, tips and tricks, que o ajudarão a obter esses melhores resultados. Hoje há novas tecnologias, tem avançado a tecnologia nesta área? Muito, tem avançado De que muito, forma? Sobretudo a vertente biológica. Até há uns anos atrás nós obtivemos em termos de, falando agora especificamente da parte cirúrgica, mas não tem que ser necessariamente na parte cirúrgica, nós obtivemos um grande desenvolvimento dos materiais de implantes que nos ajudavam na cirurgia. O que não obtivemos muito nos últimos anos e que agora temos vindo a obter é uma ajuda na biologia da cicatrização dos tecidos. E nessa área, os desenvolvimentos que temos tido, nomeadamente na utilização de células estaminais para tratamento de lesões, são neste momento uma realidade. Isso que provoca uma maior recuperação da lesão? Uma recuperação melhor e mais rápida de determinados tipos de lesão, não Estamos para a falar todos. de quais? Normalmente todas as lesões que envolvem cicatrização de um tendão, de um ligamento ou de um osso são lesões que neste momento já existem soluções práticas para acelerar ou melhorar a qualidade dessa lesão. Quer sejam rupturas de ligamentos, quer sejam fraturas, quer sejam luxações que acontecem muitas vezes. Quando se faz algum tratamento desse tipo de lesão, já é possível conseguir um melhor resultado em termos das reparações que se fazem. Ou em componentes não cirúrgicas, quando há lesões que não são tratadas cirurgicamente, mas que podem receber, uma ajuda em termos de tratamento para cicatrizarem melhor e mais depressa. É mais difícil a regeneração de um osso ou de um tendão? Sem dúvida de um tendão. É mais difícil? Muito mais. O osso, desde que esteja bem estabilizado, vai adquirir com o tempo capacidades praticamente iguais às que tinha inicialmente. E um tendão, por muito bem que cicatrize, nunca mais volta a ter exatamente as mesmas características que tinha anteriormente, nem um ligamento. Ou tem características semelhantes, mas iguais não. E a recuperação também é mais difícil de uma tendinite, de uma fratura, por exemplo? Depende da tendinite e depende da fratura, claro. mas eu não diria tanto a tendinite, diria, por exemplo, uma ruptura tendinosa, uma ruptura tendão do Aquiles. Por exemplo, sim. comparativamente com uma fratura de um osso da perna, na generalidade, vai-se obter uma mais fácil e mais rápida cicatrização óssea do que do tendão. Só para terminar, estamos mesmo no final desta nossa primeira parte. Ainda se usa o gesso? Usa, e muito, e com muito. excelentes resultados. É? Sim. É como estávamos a dizer há pouco das cirurgias. Há situações que têm indicação. Eu estava a fazer esta pergunta porque já fui a hospitais, de repente estava em hospitais, chega lá um miúdo que partiu uma perna e tal, e o médico põe gesso, pronto. Mas hoje há ligaduras que tornam o pé imóvel, imobilizam o pé ou a perna, ou coisa parecida. Sim. E achei que o gesso já é uma coisa ultrapassada, mas pelos vistos não. Não, há situações em que o gesso é o melhor tratamento disponível. Muitas fraturas, inclusive, que teriam a opção de ser tratadas com cirurgia, que podem ser tratadas com imobilização com gesso. Há diferentes tipos de gesso atualmente, já não existe apenas o gesso tradicional que nós conhecemos, mais pesado e que não tem capacidade de resistir à água, portanto há novas soluções em termos de imobilização e há uma série de imobilizações também pré-moldadas e pré-feitas que podem substituir o gesso em determinadas situações. Mas para muitos tipos de lesões ósseas, o gesso continua a ser uma excelente opção. Está ultrapassada aquela ideia que havia de antes, e no meu tempo de jogador acontecia muito isso, primeiro pôr água em sal e água fria, depois era pôr água para água quente, depois era pôr panos quentes, depois era usar uns cremes para ali. Naquele tempo isso está ultrapassado hoje em dia. A imobilização continua a ser a melhor forma de começar a recuperação de uma lesão? Isso é uma questão de filosofia, especificamente de quem trata. Portanto, não há uma resposta correta para isso. Na minha opinião, não.
Por exemplo, no caso de uma entorse do tornozelo, é raríssimo eu praticar uma imobilização, mas isso é porque eu gosto de recuperações funcionais precoces, ou seja, de recuperações em que vai haver uma recuperação progressiva. Não é errado, e é uma visão diferente da recuperação, imobilizar, por exemplo, uma articulação que foi atingida e depois recuperar do eventual pequeno déficit de mobilidade que ela vai ter. Muito bem, Dr. João Torres, estão esgotados os nossos 20 minutos. Há um número de telefone e um mail para o qual já tem sido informado para na segunda parte deste nosso programa colocar as suas questões, as suas dúvidas e, claro, o seu caso também. Está aqui o Dr. João Torres para responder com mais assertividade àquilo que são, na prática, as suas questões. Voltamos já para a segunda parte.